uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Se eu posso de te namorar. Na Mais tem sempre uma novidade. Alegria, ser solteira é ter qualidade de vida. Alegria. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Atenção, atenção! A panificadora Belo Pão está com uma grande novidade para você, cliente amigo. Agora na panificadora Belo Pão temos sorveteria e açaiteria. E toda quinta-feira temos a promoção no pão francês, só R$ 8,99 o quilo. Venham conferir. Estamos localizados na Avenida Amanda Braga Tibúrcio, quadra 1, lote 1, setor sul. Panificadora Belo Pão, onde a qualidade é que faz a diferença. Siga a Rádio Mais nas redes sociais, Facebook, Instagram. Curta, siga e compartilhe. Rádio Mais FM Anápolis. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Você ouve a Mais FM em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Você ouve também o nosso programa no nosso site, o fmmais.com.br, o novo site de notícias da cidade, o novo portal de notícias aqui da região. É o www.fmmais.com.br. Você ouve na Mais FM 87.9, você ouve também na Mais Gospel. A Mais Gospel você acessa pelo site e também através do aplicativo. O aplicativo da Mais Gospel, na verdade, tem o nome de Rádio Nova, Web Rádio Nova Gospel, né? Web Rádio Nova Gospel é o nome do nosso aplicativo para a Mais Gospel. Muito bem, você ouve a Mais FM em vários lugares. Você pode ouvir também no aplicativo Rádiosnet, né? Também no Rádios Brasil e no TuneIn, né? São muitas as maneiras, muitas as formas
de você ouvir a Mais FM, né, no seu smartphone, no seu computador, no seu rádio, né, seu radinho de pilha, para quem está aqui mais pertinho da gente. Muito bom. Bom, vamos começar o nosso programa, como sempre, falando de esportes, né? Ontem teve rodada da Copa do Brasil, né? Ontem teve 3 partidas pela Copa do Brasil. E quem vai falar conosco sobre a Copa do Brasil é o nosso companheiro Henrique Morgantini. É com você, Morgantini. Não sabe nada, não. Muito bem, nós estamos com um probleminha aqui de contato. Daqui a pouquinho o Morgantini fala com a gente, né? O nosso programa, né, traz para você todos os dias o debate sobre o esporte. Hoje, aliás, vamos começar por ontem, né? Ontem nós tivemos rodada da Copa do Brasil, são já nas quartas de final. Nós tivemos Flamengo e Atlético Paranaense, né? O jogo que eu acompanhei ontem foi Flamengo e Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho o Morgantini fala com a gente sobre a Copa do Brasil. E ontem, né, Flamengo ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense. E ontem eu acho que quem brilhou foi o tal do VAR, né? O tal do VAR anulou nada menos que três gols do Atlético Paranaense, né? Eu, pessoalmente, acho muito sem graça, né? O gol foi o pessoal comemora, aí daqui a pouco vem o tal do VAR e anula, né? E aí verifica e anula o resultado, né? Foram 3 gols, é a primeira vez, eu acho que o VAR tem uma devastação tão grande, né? O Flamengo fez apenas 1 gol, né? E acabou empatando o jogo, que eu pessoalmente achei muito sem graça, né? A anulação dos gols realmente é sem graça pra caramba. Outro jogo, né, outro jogo da partida, deixa eu ver aqui, outros jogos que aconteceram foi Bahia e Grêmio, né? Nós tivemos Bahia e Grêmio, aliás, Grêmio e Bahia, né? Porque foi lá na Arena do Grêmio. Pelas quartas de final, Grêmio 1 e Bahia também 1. O Palmeiras recebeu o Internacional e venceu o Internacional por 1-0, né? O Atlético Paranaense, eu já disse, ficou 1-1 com o Flamengo, portanto, esses os 3 jogos de ontem. Hoje tem a 4ª partida dessa rodada, da quarta de final, né? Hoje o jogo é em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético Mineiro estão na última disputa dessa rodada, né? Depois tem um jogo de volta. O jogo de volta acontece no dia 17, quarta-feira. Então, são os mesmos times, né, jogando. Agora, por exemplo, o Bahia recebe o Grêmio na Fonte Nova, dia 17. O Atlético e o Cruzeiro no Independência, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. O Internacional recebe o Palmeiras e o Flamengo recebe o Atlético no Maracanã. Ou seja, é o jogo... são 2 jogos, né? O pessoal chama um de ida e um de volta. Então, nós teremos aí, portanto, hoje ainda o fechamento dessa rodada das quartas de final com Cruzeiro e Atlético Mineiro. Nós vamos... Coloca a trilha um pouquinho aí para a gente resolver essa questão aí do Morgantini, Ivone. Né? Então, nós vamos fazer a trilha para a gente. Muito bem. Cadê a trilha? Lá no Zara Rádio. Bom, nós estamos com um probleminha aqui. Volta. Realmente nós estamos com um problema aqui, né? Mas no intervalo a gente conserta para ver como é que faz. Muito bem. Ontem aconteceu, né? Vamos para as notícias nacionais.
Ontem aconteceu a votação, uma primeira votação da reforma da Previdência, né? Os sites de notícia de hoje praticamente falam sobre isso e é esse o assunto do dia, naturalmente, vai estar em todos os portais de notícia, né? O G1 tem neste momento o seguinte manchete: Câmara analisa nesta quinta sugestões de mudança no texto base da PEC da Previdência, né? Então a Câmara votou ontem o texto base da reforma da Previdência, né? Nós vimos, portanto, ontem essa votação que aconteceu na Câmara dos Deputados e, após aprovar texto base, a Câmara analisa sugestões para mudar reforma da Previdência, né? Então, alguns destaques que modificam alguns assuntos, né? Alguns pontos que ainda podem ser modificados e alguns destaques vão ser colocados. Um dos destaques é o destaque que retira, aliás, um destaque que foi colocado ontem e já foi, vamos dizer assim, foi desconsiderado, né? Foi o destaque que retirava os professores da reforma. Esse destaque foi rejeitado ontem em plenário. Um dos 14 que devem ser analisados hoje beneficia os policiais federais, né? Nós falamos aqui, a semana passada, os policiais federais fizeram uma pressão no governo com relação à questão dos policiais federais, dos policiais civis, né? Alguns setores do funcionalismo que, de acordo com as conversas feitas até agora, devem ser privilegiados nessa reforma, né? Ou seja, agora o primeiro destaque que foi colocado ontem, foi votado e foi rejeitado, é o que tirava os professores da reforma, né? Os professores que hoje se aposentam com 25 anos de serviço, eles vão ser mantidos, na verdade, como todos os outros, né? Vão estar juntos com os demais, ou seja, prejuízos para os professores, né? Dificuldades para os professores. O Rodrigo Maia ontem acabou passando para a população, de maneira geral, como o herói da reforma, né? O Rodrigo Maia acabou sendo a pessoa que fez com que a reforma fosse aprovada no Congresso, né? O governo vacilou, o Paulo Guedes foi ao Congresso várias vezes e todas as vezes que ele foi lá, ele acabou atrapalhando mais o governo do que ajudando, né? O Rodrigo Maia assumiu a liderança desse processo e acabou fazendo as mudanças, né? A reforma foi aprovada ontem deixa eu ver aqui, nós vamos ver aqui a votação, né? O número dos votos. Nós fizemos ontem, logo na hora que terminou a votação, nós colocamos aqui no site da ufmmais.com.br, né? Para você ficar bem informado. Então, a gente ia acompanhando os acontecimentos no momento que eles acontecem. E ontem o placar na Câmara dos Deputados foi de 379 votos contra 131, né? Então, o governo acabou conseguindo, né, 379 votos. Ontem havia a expectativa de que o governo teria em torno de 330 votos, né? E acabou que a votação acabou que os votos foram acima daquilo que o governo estava anunciando, né? Então, eu pessoalmente achava que o governo estava blefando, né? Alguns deputados federais deram entrevistas dizendo que o governo não tinha esse número de eleitores, vamos dizer assim, né? E, para mim, pessoalmente, foi uma surpresa que deu 379 votos contra apenas 131, né? Algumas bancadas votaram fechadas, né? Por exemplo, a bancada do PT votou fechada, todos os deputados do PT votaram contra a reforma, né? Inclusive, aqui de Goiás, o deputado Rubens Ottoni, juntamente com mais 2 deputados de Goiás, né? O deputado Rubens Ottoni, a deputada Flávia Moraes e o deputado
deixa eu ver aqui o nome do deputado. O outro deputado é o deputado Elias Vaz, né? O Elias Vaz, do PSB. Apenas os 3 de Goiás votaram contra a reforma. Os demais 14 votaram favoravelmente. Daqui a pouquinho o Libório Santos vai dar esses detalhes para a gente. Mas o fato é que os partidos fecharam posição, né? O PT fechou posição contra, o PSB fechou posição contra, mas houve dissidências, né? Alguns deputados do PSB votaram a favor da reforma. No PDT também, o PDT fechou contra a reforma, mas também houve votos a favor da reforma, né? E quem mais? O PCdoB também fechou contra a reforma. Os demais partidos, né, o PMDB, o PSDB, os partidos chamados do Centrão, o PP, esses fecharam o contrário, né? Esses fecharam favoráveis à reforma e nesses partidos pouquíssimos votos foram contrários. Então houve uma votação expressiva a favor da reforma e a gente vai ver, né, agora qual que são as próximas fases, né? Nós temos ainda os destaques, né, que estão sendo já analisados, como diz aqui a manchete do G1, né? Após aprovar o texto base, hoje os deputados devem se reunir novamente para votar esses destaques. O que é destaque? Destaque são alguns pontos que foram separados para serem votados, como o próprio nome diz, né, separadamente. Ou seja, nós ainda vamos ter essa votação dos destaques. Depois de votados os destaques, nós teremos a votação em segundo turno, na Câmara dos Deputados. Né? Ou seja, são para a reforma da Constituição é preciso que sejam feitos duas votações, né? Mas é aquela história, né? Votou a primeira, a segunda praticamente é só uma confirmação, né? Raramente a gente vê mudanças de votação, mudanças de texto, quando você já votou a primeira vez, né? Houve o embate, houve toda a discussão, houve toda a articulação do governo para aprovar a reforma, né? O governo acabou distribuindo emendas parlamentares, né? Distribuiu para os deputados. O deputado é o seguinte, o deputado ele quer levar para o seu município benefícios, né? E as emendas parlamentares são emendas que o deputado faz no orçamento para que o recurso seja encaminhado para o seu estado, né? Isso vamos dizer assim, é uma coisa que acontece naturalmente, sempre tem as emendas. O que acontece muitas vezes é que o deputado faz a emenda e fica aguardando, esperando o governo liberar o dinheiro, né? E às vezes demora muito a liberar, às vezes nem libera, mas o fato é que ontem, né, para aprovar esse texto da reforma, o governo acabou liberando muita grana, né? Mais de R$1 bilhão, R$1.113 milhões, depois foi autorizado mais, se eu não me engano, 270 milhões de reais liberados para as emendas, né? E promessas de liberação que vai a 5 bilhões de reais. Ou seja, os deputados querem o recurso para aplicar no seu estado e acaba, vamos dizer assim, né? Vamos ser claro, vendendo o voto para receber, o toma lá da cá, né? Aquilo que é tão condenado no discurso, mas que na prática acaba acontecendo. É o toma lá da cá. Você me dá o que eu quero, né? Você vota na minha proposta e eu vou liberar o dinheiro para você. Essa é a conversa, né? Em termos miúdos. Muito bem, então o governo federal comemorando, muita gente comemorando, vi uma matéria aqui agora há pouco, alguém dizendo, olha, antes de comemorar, você precisa ver como vai ficar a sua situação, né? Porque a reforma, ela mexe na vida de todos os brasileiros, todo mundo, né? Ou alguém que vai se aposentar, alguém que quer se aposentar, né? Vai ter problemas com o novo sistema, né? Os que defendem o sistema dizem que a partir de agora o Brasil vai crescer, o Brasil vai mudar, o Brasil vai melhorar, né? A crise vai acabar, o desemprego vai acabar. Então, aqueles que defenderam aí com tanta garra,
né, a reforma. Vão ter que arrumar outra desculpa agora, né? Quando o emprego não aparecer, quando as coisas não acontecerem. Então, certamente, vai haver outra desculpa, né? E a desculpa mais provável é que agora começa a reforma tributária, né? E aí pode se preparar para o seguinte discurso: não, agora é só passar a reforma tributária e o Brasil vai voltar a funcionar, né? Essa possivelmente será a próxima desculpa para a questão da falta de crescimento, das dificuldades de crescimento do Brasil. Vamos para um pequeno intervalo? Nós vamos para um pequeno intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta com mais informações do programa Hora da Notícia. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia, Rua Barão do Rio Branco, 162 Centro. Telefones 62-3099-2412 99921-2761 e o WhatsApp 99143-9193. Gesso Garcia. Minha rádio é Mais FM. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva.
conectada. Bom dia, Magê, a Gizinda, Pereira, também fez um bom dia para nós. A Maria Nova da Silva está conectada. Dona Maria Celina, aniversariante de hoje, também está conectada. A Maria Celina, minha mãe, né? Está sempre ligada lá na Vila Goiás. Estão hoje fazendo aniversário. A gente vai tocar aqui o parabéns para você, para ela, né? Para você que faz aniversário hoje também. Nossos parabéns aqui da Mais FM. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muitas felicidades, muito bom. Agora nós vamos tentar falar com o Henrique Mandantinho, né? Na primeira bloco nós tivemos um probleminha técnico aqui, não conseguimos, vamos ver se a gente consegue falar. Ele fala com a gente sobre a rodada de ontem da Copa do Brasil. Vamos lá? Vamos ver se dá certo dessa vez? Edmar Silva, na pauta esportiva, mais especificamente a pauta do futebol, ontem foi recomeçada a agenda nacional aí depois da ressaca da Copa América vencida pelo Brasil. Ontem aconteceram 3 jogos dos 4 previstos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Final de semana nós teremos o Campeonato Brasileiro, mas ontem foi dia de Copa do Brasil e aconteceram 3 dos 4 jogos. O primeiro deles, duelo tricolor entre Grêmio, da sensação da Copa América Everton Cebolinha, e o Bahia. O Grêmio saiu na frente, em tese um time com mais condições de jogo, mas foi surpreendido pelo bom técnico, uma revelação da chamada nova geração, Roger Machado, e o Bahia conquistou o empate, né, após sair atrás no placar. Do resultado final deste jogo, a segunda rodada do jogo acontece na semana que vem, o vencedor enfrenta o vitorioso de outra partida que ocorreu ontem, entre Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo com a estreia do badalado técnico europeu, o português Jorge Jesus, que prometeu uma série de mudanças, anunciou uma série de mudanças, mas que na escalação de ontem surpreendeu o torcedor rubro-negro ao escolher as mesmas peças usadas por Abel Braga. Claro que na prática o padrão de jogo foi outro, a estratégia de jogo foi outro, mas o Flamengo teve alguns momentos bons, já passou por muitos apertos. Após 3 gols anulados pelo VAR, por impedimentos, por irregularidades, que talvez o olho humano não conseguisse perceber, e veja, foram 3. Difícil imaginarmos que sem o VAR, um bandeirinha ou um juiz anulasse 3 gols, ou seja, poderia ter sentenciado aí o futuro da partida sem o auxílio tecnológico. Mas o fato é que o Atlético Paranaense saiu na frente com Léo Pereira e o Flamengo empatou numa jogada que é muito usada e muito rara de acontecer, Edmar Silva, que é aquele cruzamento a partir de uma cobrança de lateral. O atacante Gabigol fez um giro em cima do zagueiro, ficou frente a frente com o excelente goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, e tocou por cobertura na saída do goleiro e deixou tudo empatado. Na próxima quarta-feira acontecem esses 2 jogos, Grêmio e Bahia, e Flamengo e Atlético Paranaense, esse no Maracanã. O Palmeiras, por sua vez, rompeu a ideia de empate, jogando em casa, conseguiu vencer a organizada equipe do Internacional por 1-0, como diriam os clássicos comentaristas, o placar mínimo. Então vai a Porto Alegre com esta vantagem. E você, Edmar Silva, sei que está empolgado, sei que está excitado na expectativa do jogo, porque a última partida que compõe essa reta final, esse afunilamento da Copa do Brasil, é o Galo Mineiro enfrentando o Cruzeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro fazem este último jogo, e o vencedor deste duelo em dose dupla, né, no partidas de ida e volta, no caso um clássico mineiro, as 2 partidas em Belo Horizonte, pegará o vencedor de Palmeiras e Inter. Então, nesse momento, uma vantagem do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro,
campeão brasileiro, considerado o melhor time do Brasil, vai ter o seu segundo jogo, enquanto vai ficar de olho nesse duelo mineiro. Aí no final de semana nós temos os jogos dos times goianos, temos a Série B, temos o Goiás tentando aí se reorganizar após a péssima notícia de que Walter pegará mais um ano de gancho por conta de doping. Mas a gente fala sobre isso mais pra frente. Muito bem, então aí a participação do Henrique Morgantini fazendo os comentários sobre a rodada de ontem da Copa do Brasil, né, e vários detalhes aí do que aconteceu na Copa do Brasil de ontem. E é claro, hoje tem Atlético e Cruzeiro. Eu e o meu amigo Túlio Xavier, né, estamos torcendo pro Galo, né, vamos torcer hoje para que o Galo dê uma surra no Cruzeiro, né, e a segunda partida com o Galo. Falar em tudo, o Túlio mandou aqui pra gente um recadinho no WhatsApp, né? Coloca a minha página, moderador, para fazer uma promoção compartilhada. Para torcer por ele, é claro, né? Tá fechado o negócio. Vamos fazer aí. Eu vi que tem uma página, né, que alcança milhares de pessoas, né, influentes mais regionais, acompanhou aí de perto, né? Esteve lá no Paraná uns dias, acompanhando Lula, né, já esteve aqui no nosso programa, já falou ao vivo aqui, há algum tempo atrás, ou seja, uma situação aqui por Anápolis. Para você, Túlio, obrigado aí pela consideração, pelo carinho. Então, a gente vai falar com o Henrique Morgantini ainda, ele também faz um comentário sobre a reforma da Previdência. Né? Vamos falar com o Morgantini como é que ele viu essa reforma da Previdência. Bom dia de novo, meu jovem. Edmar Silva, muito bom dia aos nossos amigos que acompanham a Hora da Notícia da Mais FM. Aqui Henrique Morgantini com algumas observações sobre as principais manchetes desta quinta-feira. Edmar, sem sombra de dúvida, a grande informação do dia é a repercussão da aprovação do texto base da reforma da Previdência, um assunto que vem se arrastando aí desde o ano passado do governo Michel Temer e atravessou aí este primeiro semestre com a nova legislatura, o embate aí do governo Bolsonaro junto aos deputados e depois aos senadores. O fato é que ontem a reforma da Previdência foi aprovada com 379 votos. Bom, este é o texto base, né? Agora a próxima votação, que foi encerrada ontem, nós vamos explicar isso, deverá votar os chamados destaques, ou seja, aquelas propostas de bancada, de líderes e dos deputados que visam modificar alguns pontos específicos. Para se ter uma ideia disso, ontem, após a votação e aprovação do texto base, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desistiu de continuar com a votação e encerrou até de forma abrupta a votação, né, ou a sessão na Câmara, por temer, veja, que alguns desses destaques que visam desidratar a proposta inicial fossem aprovados. O PSL, veja, o PSL, o partido do presidente, na tarde de ontem, chegou a apresentar 27 destaques, 27 alterações com o objetivo de desidratar a proposta. A principal delas é aquela que coloca num regime diferenciado, ou seja, fora da regra geral, os policiais. É preciso lembrar que os policiais, delegados, agentes foram até a Câmara nesta semana, na semana passada, para reclamar. Chegaram a chamar o presidente Jair Bolsonaro de traidor da polícia. Tudo isso porque eles querem um tratamento especial. Bom, o PSL parece bem motivado com isso, mas também há propostas do PCdoB, há propostas do PT, há propostas de diversos partidos. Então, agora vai ser a questão de negociar e conversar. Hoje, como está no texto base, a reforma da Previdência que previa, segundo o ministro Paulo Guedes, uma economia de 1 trilhão,
deve economizar no período de 10 anos em torno de 740 bilhões de reais. Com as desidratações através de destaques, caso aprovado, esse valor pode cair. Daí vem a preocupação de Rodrigo Maia em ter uma agenda específica para tratar os destaques e conversar, porque assim como a aprovação do texto base, é preciso a chamada maioria constitucional, ou seja, a aprovação de 60% da casa. Isso é 2/3 dos deputados. Então, esse será o mais novo embate, Edmar Silva. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre outros assuntos, entre eles o da divulgação dos primeiros áudios, do primeiro áudio aí do Intercept Brasil. Muito bem, então aí o Henrique Morgantini participando com a gente da reforma da Previdência, né? E o que deve acontecer ainda, os destaques que você colocou, são pontos que ainda podem ser mudados, né? Destaque talvez que deve ter sucesso é essa questão dos policiais, certo? Da pressão pressão para que a situação deles fosse alterada, né? Como o Morgan disse, né, todos as atividades muito destaque e a expectativa a não ser esses casos isolados, como o governo, a Bolsa não verde, vamos acompanhar e torcer, né, para que algumas situações sejam mudadas no sentido de garantir a situação para o trabalhador. É difícil, né? Bom, vamos, o Libório Santos está com a gente também, vamos. E o Libório Santos ele também trata, ele fala dessa questão da reforma da Previdência. Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Caem as exportações goianas de soja, mas aumentam as de carne suína. Presidente da Assembleia Legislativa defende rapidez na discussão da reforma da Previdência em Goiás. Ronaldo Caiado destaca o trabalho da Secretaria de Agricultura. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 11 de julho, quinta-feira, e esses são nossos destaques. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, na noite passada, o texto base da proposta de reforma da Previdência. Foram 379 votos a favor, 131 contra a matéria. Da bancada goiana, 14 deputados foram favoráveis, 3 contrários. A proposta aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Estados e municípios lutaram, mas foram excluídos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissau Oliveira, diz que tão logo seja concluída a votação da matéria do Congresso Nacional, a reforma da Previdência no estado de Goiás deve começar a ser discutida. Ela precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Na realidade, o que nós queríamos e o nosso desejo, acho que de todos, era que viesse a reforma da Previdência, contemplando os estados e municípios. Mas, infelizmente, nós estamos vendo pelos noticiários que não vão ser inclusos. Não sendo incluso, eu acho que cada estado tem que assumir a sua responsabilidade de poder começar a discutir. E nós estamos aqui em Goiás, já falei isso na imprensa, estou falando novamente, e já falei para o governador que nós estamos à disposição para podermos começar a discutir. Ninguém consegue sobreviver com prejuízo. A Previdência hoje no estado de Goiás dá 230 milhões de déficit por mês para os cofres públicos. Dinheiro que poderia ser investido em educação, em saúde, em infraestrutura, em segurança pública, em qualquer outra área, tem que cobrir o rombo da Previdência. Então nós precisamos estancar isso, nós precisamos fazer com que isso não só pare de crescer esse déficit, como também diminua ao longo dos anos. E é essa a discussão que nós precisamos abrir para podermos fazer uma reforma da Previdência aqui em Goiás. O Senado Goiás vai promover um curso de especialização técnica em gestão de cana-de-açúcar com 300 horas de duração
e destinado a profissionais com formação técnica ou superior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 4 de agosto. O curso é gratuito com direito a certificado. Maiores informações pelo telefone 3096-2200. A OCB Goiás faz parte agora do Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás. O presidente do sistema OCB Sescop, Luiz Alberto Pereira, participou de uma reunião do fórum realizada na Federação das Associações Comerciais e Industriais e Agropecuária de Goiás. Durante a reunião também foram colocadas em pauta as preocupações do setor empresarial em relação ao regime de recuperação fiscal que deverá ser implantado pelo governo do Estado. Já estamos no período das secas, quando os mananciais d'água reduzem seu volume e começam a se queimar. Portanto, um alerta para todos quanto ao perigo, principalmente dos incêndios. O rio Meia-Ponte, principal manancial de Goiânia e de dezenas de municípios, entrou em estado de alerta devido à redução do seu volume de água. A bacia do Meia-Ponte abastece 48% de toda a população do estado. A China reduziu em 58% a importação do complexo de soja de Goiás devido à peste suína no país, que dizimou a metade do seu rebanho de porcos. Por outro lado, o país aumentou em 113% a importação de carne suína do nosso estado. Mas na balança comercial, as exportações goianas caíram cerca de 33% em relação ao ano passado. Com esse problema da peste suína na China, Goiás vai exportar 1 milhão de toneladas a menos de soja em grãos. Governador Ronaldo Caiado está visitando as secretarias de órgãos do governo para verificar em loco seu funcionamento. Desta semana ele esteve na Secretaria de Agricultura, quando foram lançados alguns programas, ocasião em que destacou a importância da secretaria dentro do contexto de seu governo. No governo anterior, ela foi simplesmente agrupada a outras secretarias. Perdeu aquilo que é o cerne da economia do estado de Goiás, que é o pilar principal da economia do estado de Goiás, e também como oferta de mão de obra. De repente, essa secretaria ela foi totalmente desestruturada. Não existia mais no estado. Quer dizer, é uma anomalia. Se você imaginar que você vai pedir com que o setor mais eficiente, responsável pela maior receita do seu estado e com a maior oferta de emprego, não tenha uma secretaria específica, realmente é uma total inversão de valores. E no momento que nós a instalamos, está aí o resultado, recuperando aí milhões e milhões de reais de verba que havia sido deixada sem a menor preocupação em fazer com que ela se transformasse no objetivo real dela. Então, o que nós estamos mostrando é que, mesmo diante da dificuldade, cada secretaria tem superado e tem cada vez mais avançado. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, aí a participação do Libório Santos, nós vimos principais destaques de Goiás, na participação do presidente da Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta na terceira e última bloco do programa. Tá na mais, tá bom demais, mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283 90
9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Tá na mais, tá bom demais. Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia, simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, agradecendo a todos que estão com a gente. Hoje tem muita gente ligada, muita gente acompanhando o nosso programa. Eu já falei aqui de alguns nomes, quero abraçar aqui, deixa eu ver quem está com a gente. A Maria Santos, lá no Jundiaí, sempre ligadas, né? A minha sobrinha, a Emanuele Seixas, também conectada. Obrigado, Emanuele. A Maria Nova Silva está sempre ligada também, nos acompanhando. A Erivânia Gomes, um abraço, Erivânia, ali no portal do servidor, não sei se ela está em casa, se ela está trabalhando. A Isabel Alves acabou de curtir aqui a nossa transmissão. O Túlio Saviero lá em Juiz de Fora, né, no estado de Minas Gerais, pertinho do Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Obrigado, Túlio. A Laís Carvalho em Goiânia, né, um abraço para a Laís, trabalhando e acompanhando o nosso programa. Trabalhando, está de folga, não sei, né, acho que está trabalhando. A Estela Lima, professora Estela Lima, aqui em Anápolis, também conectada. A Magê Dias, também aqui em Anápolis. A dona Maria Celina, minha mãe, aniversariante do dia, também acompanhando. E o Gilberto Michele, também acompanhando nosso programa. Alguns dos ouvintes que eu tenho aqui como conferir, né? Muitas vezes a pessoa reclama, mas você não falou meu nome, eu estava ligado. E aí você não falou, mas é porque às vezes, né, o nome não aparece aqui na hora, a gente, né, às vezes está ouvindo através do compartilhamento de outra pessoa e a gente acaba não vendo, tá bom? Mas para você que assiste, para você que acompanha, para você que está com a gente, o nosso muito obrigado, né, o carinho. A gente faz o programa pensando no ouvinte, né? Se você está do outro lado, se você está aí, se você participa, né, se você dá a sua opinião, o programa fica mais gostoso, né? Então é isso aí, dê a sua opinião, deixe o seu recadinho, deixe aí a sua manifestação, ajude a fazer a pauta do programa, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas você não falou de tal assunto. Se botar aí na transmissão, mandar pelo Facebook, né, pelo WhatsApp, a gente coloca a sua manifestação aqui, tá legal? Muito bem. Vamos mais uma vez falar com o Henrique Morgantini. Nós vamos falar com o Morgantini sobre os vazamentos, né, a chamada vaza-jato, os vazamentos das conversas que aconteceram entre o juiz Sérgio Moro e entre o Dallagnol, né, o procurador do federal. Agora, né, agora um áudio, né, foi divulgado e muita gente estava na expectativa, cadê os áudios, tem vídeo, tem áudio, né, e
o pessoal da Intercept Brasil está dizendo, olha, tem vídeo, tem áudio, tem muita coisa para ser divulgada ainda, né? Aí alguém pergunta, mas por que não divulga tudo de uma vez? Porque se divulgar tudo de uma vez, aí a resposta vai ser de uma vez também, né? Então, estilo pinga-gota. É só lembrar das operações, né, da Lava Jato. Foram 4 anos de operação, né? Toda semana, todo dia praticamente, a gente abria o portal de notícias para saber quem foi preso, qual é a operação do dia, né? Então, o The Intercept Brasil está usando a mesma estratégia, né? Está mostrando essas conversas de uma forma de pinga-gotas, né? Devagarzinho, uma coisa de cada vez. E agora saiu o primeiro áudio. E o Henrique Morgantini fala com a gente sobre essa questão da Vaza Jato, né? As divulgações que estão sendo feitas pelo The Intercept Brasil, site de notícias que trouxe a primeira informação, depois, né, a participação da Folha de São Paulo, da Revista Veja e outros jornais brasileiros, outras mídias brasileiras que também estão divulgando essas conversas indevidas, né? Vamos lá então com o Henrique Morgantini. Edmar Silva de volta com algumas observações sobre o que é destaque sobre as principais manchetes aí desta quinta-feira e desta semana. Claro, uma semana tomada pelo debate em torno da reforma da Previdência, mas tivemos aí, de forma marcante, na última terça-feira, a divulgação do primeiro áudio dos vazamentos feitos pelo Intercept Brasil, das conversas dos integrantes da Lava Jato, dos procuradores da Força Tarefa e, claro, envolvendo diretamente o então juiz e hoje ministro da Justiça, que está inclusive licenciado do governo, Sérgio Moro. Bom, o que se tem até agora é um material muito impactante e para aqueles, Edmar Silva e amigos da Mais FM, que querem carimbar na testa do Intercept Brasil ou do jornalista americano Glenn Greenwald o signo de que são esquerdistas que atuam de forma partidária, é preciso, antes de tudo, a gente registrar de que o material pertence ao Intercept, mas não é somente o Intercept que está fazendo essa divulgação. Ou seja, há outros veículos, como, por exemplo, a Folha de São Paulo e, principalmente, a revista Veja. Esta é bastante difícil de alguém conseguir classificar como um veículo de esquerda, não é mesmo? E que no final de semana trouxe uma série de informações, a informação mais relevante, mais impactante até agora, sem sombra de dúvida, foi da revista Veja da última semana, divulgando parte do diálogo de forma escrita, né? A troca de mensagens pelo aplicativo Telegram. O fato é que na terça-feira, pela primeira vez, aquela expectativa foi atendida. A de que áudios teriam sido também registrados, estariam nesse extenso material de vazamentos de mensagens. E o áudio trazia o procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa Lava Jato, comemorando, né, uma decisão do ministro Luiz Fux, do STF, em relação à entrevista do ex-presidente Lula, aí durante o ano passado, no período pré-eleitoral. Nós temos duas formas de observar isso, amigo Edmar Silva e amigos da Mais FM. A primeira é observando o discurso, o conteúdo de Deltan Dallagnol em sua mensagem. E que ele faz uma celebração, uma comemoração. Eu acredito que essa é a parte mais complicada, porque ela é mais subjetiva. Alguém pode insistir em ouvir aquilo com os ouvidos de naturalidade, achando que é algo normal, é um cidadão se posicionando e que ele teria o direito de fazê-lo. Bom, enxergamos que não. Isso não é normal. Alguém que está diretamente envolvido em uma força-tarefa, que investiga diretamente aquele indivíduo, que por um acaso é o principal nome da política brasileira, líder das pesquisas até aquele momento, não é uma postura das mais republicanas. Mas, ultrapassando esta parte de falar sobre o conteúdo
da mensagem, o poder mais importante que a mensagem se traz é o de referendar, é o de colocar como verdadeiro tudo aquilo que vem sendo divulgado até o momento. Porque, por um acaso, Deltan Dallagnol e nenhum dos procuradores envolvidos, e muito menos o ex-juiz Sérgio Moro, conseguiram chegar até a imprensa, conseguiram debater o tema dizendo uma única frase: isto é mentira. Nenhum deles até agora desmentiu. Nenhum deles disse: isto está sendo inventado. Eu não disse isso. Este aí não sou eu. Não, usa um subterfúgio. Não posso reconhecer como autêntica, não me lembro, pode ter sido adulterado, ou seja, uma postura na defensiva. Porque certamente eles têm no íntimo a certeza daquele material e do que foi conversado e do que eventualmente pode aparecer. O fato é que, se pairava no ar uma dúvida, agora fica mais difícil dizer que foi obra de um hacker, que foi uma maquinação, que foi uma invenção, uma vez que aparece a voz de um dos personagens centrais desta trama toda. E este é o primeiro áudio. Então, nesse momento, é o principal fator a ser analisado. O ministro Sérgio Moro, na Justiça, está afastado a pedido, tirou uma licença de alguns dias, alegando questões pessoais, alegando férias, enfim. Pairou aí um pouco dessa dúvida do que Sérgio Moro demandou, do que ele precisa para poder se afastar. Há quem acredite que é a previsão de que possa ter algum tipo de áudio envolvendo a sua própria voz, um áudio dele envolvendo aí questões que podem constrangê-lo junto ao governo Bolsonaro. A questão é de se esperar. O jornalista Glenn Greenwald é esperado nesta tarde para ser ouvido pelo Senado, numa audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça no Senado brasileiro, e que deve prestar mais explicações sobre o seu material. Um outro tema também que envolve Greenwald é a questão do COAF, que supostamente, porque o COAF não oficializou isso, pode estar investigando as contas de Glenn Greenwald e do Intercept Brasil, numa clara tentativa de intimidação. É preciso que a gente registre que um dos principais, se não o principal alvo, que pode ser atingido com os vazamentos das informações, é hoje o chefe da Polícia Federal, é Sérgio Moro. Então ele poderia muito facilmente ser parte numa investigação e orientar essa investigação através do cargo que ocupa. Como Glenn Greenwald chegou a dizer para uma deputada do PSL quando esteve na Câmara na semana passada, é só o começo da divulgação que terá áudios, segundo ele disse para a deputada: a senhora vai se arrepender de ter pedido isto. A declaração foi forte, mas pelo primeiro áudio, a coisa realmente está só no começo. Goiás em 2 minutos. 11 de julho de 2019. Governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quarta-feira, por meio do Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro estará em Anápolis no próximo dia 31 para assinar o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul. A informação
foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com quem Caiado se reuniu em Brasília. Veja bem, eu como anapolino, tendo chegado agora ao governo do Estado, poder receber aqui do ministro Tarcísio, do presidente da República, essa deferência especial. Aquilo que para nós já não acreditávamos mais que pudesse ser transformado numa ferrovia que trouxesse tranquilidade, emprego, desenvolvimento para Goiás. Graças à competência do ministro e à determinação do presidente da República, nós vamos, no dia do aniversário da nossa querida Anápolis, receber o presidente da República, o ministro do Estado, Tarcísio, e vamos lá assinar esse contrato e ver, se Deus quiser, nesses próximos meses futuros, a Ferrovia Norte-Sul contemplando o desenvolvimento de Goiás. Parabéns a todos nós anapolinos e muito obrigado pelo presente. Fala em nome de Anápolis. Um abraço. Obrigado. A assinatura marcará o aniversário de 112 anos de Anápolis. Goiás em 2 minutos. Polícia Militar realiza apreensões de drogas em Goiás. A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Especializado, apreendeu nesta quarta-feira em Rio Verde 200 quilos de maconha. Também foram apreendidas porções de skunk, conhecida como super maconha. Um homem foi preso. Já em Goiânia, também nesta quarta-feira, a PM apreendeu 1.200 comprimidos de êxtase, 2 quilos de cocaína, porções de maconha e balanças de precisão. As drogas foram encontradas no Jardim Planalto, quando policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos abordaram um homem em atitude suspeita. Sou o Neto Reis e essas foram as informações do Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade Pública, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência municipais. Suprema Contabilidade, 99472-3738. Com a gente, e o Demar Marinho. Um abraço para todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã. Amanhã o nosso convidado será o deputado Adailton, Coronel Adailton, aqui no programa, né, trazendo também um relatório, um balanço do que foi estes primeiros 6 meses de trabalho do governo do Estado e também do deputado na Assembleia Legislativa. Então fica aí o nosso convite. Amanhã o nosso convidado é o Coronel Adailton, deputado estadual pelo Partido Progressista. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo. A partir das 8 da noite você tem a reprise do nosso programa e você ouve a qualquer momento no nosso site e também no Facebook e no
YouTube. Um abraço para você, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. YT 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Fala galera, aqui fala o Hugo. Oi gente, quem tá falando aqui é o Thiago. E a nossa música também toca aqui ó, na Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.